Nas palavras do sábio, a safadinha quer sentar só pra tropa do Oruan. Sentar onde? Será que é no ônibus? Será que ela tá em pé? Será que ela tá cansada? Eu não sei, mas eu sei que versos como esses ecoam não só nas favelas e nas periferias, mas em redações de jornais que vivem em situações mais precárias do que as favelas, em certos sentidos, nos bairros mais nobres de São Paulo, do Rio de Janeiro. Casamentos. Em casamentos. Bailes de debutante. E tem efeitos que estão muito para além do mero nojinho de que essa música fala sobre coisas feias. Na verdade, isso tem repercussões nos níveis de violência, no número de mortes dentro das periferias e, curiosamente, acaba alimentando um ciclo que prejudica justamente as pessoas que o complexo midiático, fã da tal, entre mil aspas, cultura periférica diz defender. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. E para falar sobre este maravilhoso assunto, que envolve narcos e culturas, nós trouxemos aqui como é que é o nome do caba lá? O Pablo Escobar da Vila Madalena, Felipe Trielli. Porra. O capitão, Moral, hein? O Capitão Nascimento. Porra, de Pinheiros. De Pinheiros. Luigi Marnoto. E aqui, ó, por último, mas não menos importante, o aviãozinho das Farc, direto de Portugal, Arthur Pinheiro Machado. É isso aí. Aí eu também, eu não tenho. É o Jesus Maldonado, aquele santo do narcotráfico lá do México. Do narcotráfico. Que não é reconhecido pela igreja, obviamente. Lucas Honorato. Isso aí. Eu anotei o nome do cara lá. Peraí. Mas então, cara, tá acontecendo uma coisa que não é que tá acontecendo, já aconteceu, já deu a bosta e assim... Jesus Malverde. Malverde. É o nome é tipo um padroeiro, eu nem sei se eu posso falar muito, tirar muita onda não, porque os caras levam a sério lá no México. Padroeiro dos trafica. Dos mexicanos. Mas não é reconhecido, a igreja fala não pode fazer isso, é doideira. Eu imagino que a igreja não concorde com... Mas enfim, tá acontecendo uma coisa que não é que tá acontecendo, que já aconteceu, já deu o chabu, já deu as consequências de ter dado o chabu, e agora começou a ter alguma notoriedade, que olha, tem uma coisa óbvia que todo mundo vai concordar, mesmo quem defende a porcaria da qual a gente tá falando, que a violência tá aumentando. Um dos motivos pelos quais a violência tá aumentando, para além de todas as questões, as múltiplas questões sociais, o problema da impunidade, não sei o que, essa coisa toda que a gente já fala tem um tempo, e etc., é que, em especial dentro das comunidades da periferia, etc., onde costumava-se ter, em áreas dominadas por uma facção só, um grau de estabilidade, tá havendo mais violência porque as gerações mais novas que estão administrando as bocas e os bairros, elas são menos ligadas a princípios do que as gerações antigas das facções. Fato. Então, e não só elas são menos ligadas a princípio, mas como elas são muito mais materialistas, não estou dizendo que o Marcola é um santo. Claro. Em comparação, né? Estou fazendo uma comparativa. Estão muito mais deslumbradas com o poder. São liberais, né? Exatamente. O liberalismo chegou no PCC. Ele começou comunista, né? Aí veio os liberais e virou isso aí. Mas o material é por aí mesmo, né? Porque o Comando Vermelho não é à toa que tem esse nome. E aí o que acontece? Os caras, os manda-chuvas mesmo, eles estão operando agora em outro nível. Eles estão operando no nível institucional. Então o cara tá se enfiando na Faria Lima, tá ajudando a fazer lobby com o juiz, tá lá em Brasília. Quando não é o próprio juiz. Quando não é juiz, não é o próprio falar. Juiz, o advogado. Já tem juiz formado que saiu dos quadros. Exatamente. E mais, não só os caras estão nessa, como o tráfico, que, olha, todo mundo sabe aqui, tem serviço de gás do tráfico, tem a gatonete do tráfico. Sim.
Tem todos os serviços, né? Tem vários serviços dentro das comunidades, né? Das favelas. Exato. E o tráfico tem soft power também. Pô, que é o que mais tem, que é a cultura. Que é justamente a questão cultura do funk, né? Que se espalhou por todas as camadas sociais, promovido pela elite, né? E acabou se tornando um fronte de apologia ao tráfico de drogas, às facções, né? Você tem até o próprio Oruan, que é o caso mais famoso, que o cara canta hino do Comando Vermelho, homenageia o pai dele, que é o Marcinho VP. Não é ele que tem a tatuagem do Elias Maluco, que matou o como é que é o nome do cara? Jornalista, Tim Lopes e tal, né? Então, quer dizer, foi uma das coisas que o Elias Maluco... Sim, esse foi o mais famoso. Mas ele era mau, dizem que ele era muito mau, esse cara. E isso é engraçado porque a maioria das pessoas percebe o que está errado, né? Pessoas normais, assim. Sim. Mas ainda existe na academia gente que fala assim, não, mas se você atacar isso, você está atacando a cultura da favela. Existe aqui em São Paulo, por exemplo, institucionalizado um negócio chamado Museu da Favela. O que, de certa forma, é uma discussão que eu também toparia. Do tipo, obviamente, nem todo favelado tá dentro do tráfico. A maioria, inclusive, é vítima do trabalhador. É vítima daquelas das facções. E existe uma cultura ali, que é legal a gente conhecer, é legal a gente entender. Mas isso não quer dizer que você vá chamar feio de bonito, né? Uma coisa que, é mal feita, de uma coisa sofisticada. Você vai explicar pro cara, vamos elevar essa cultura, já que vocês têm uma cultura, e essa cultura não pode estar dentro dessa cultura coisas ruins, socialmente ruins, do tipo malandragem, do tipo você se dar bem em cima do outro, você ostentar os bens materiais e que se dane o resto, mesmo você estando ali, os caras com Rolex, no museu mesmo tem, aquilo é um orgulho para eles e não sei o que, aí o cara com aquela estética da bandidagem. Então assim, a gente pode discutir essa coisa, existe realmente uma cultura de pessoas boas, honestas que estão trabalhando, mas isso tá meio que misturado e a gente tem que desmisturar. E o mais doido disso aí é que é o seguinte, não é só que tem isso, é que passou a se promover de maneira consciente a bandidagem como único meio de saída pro rapaz que tá no tráfico. Então antes tinha a coisa do, o cara vai ser jogador de futebol, não, o pai tá se matando de trabalhar pra botar o moleque pra estudar, pra fazer alguma outra coisa. Mas não, agora pela cultura corrente, a cultura corrente promove... Cara, você saiu do Racionais MCs, que simplesmente, cara, ele falava o que acontecia ali. Tinha uma glorificação ali, afoga essa vaca dentro da piscina. Cara, era meio foda. Tinha, mas não era legal, não. Não era legal, não. Não, mas não era promoção, não era propaganda da facção, sabe? Da facção, não. Não era hino do Comando Vermelho, tipo, não era vestindo a camisa da firma, tá ligado? Então, assim, saiu de um grau de sutileza que já não era muito sutil para um negócio completamente explícito, fazendo propaganda ativa daquele estilo de vida. Então, assim, como uma saída para as tragédias que acontecem dentro da favela e que, na verdade, acaba se tornando um ciclo, uma profecia autorrealizável, né? Porque boa parte do problema vem da atuação dessas facções, e aí o cara promove como saída para os problemas gerados para a facção entrar na facção. E trabalhar para ela. Aliás, existe um movimento muito legal no centro da cidade de São Paulo aqui, até espero que o Marconi esteja ouvindo isso. O Marconi é um cara que é filho do sujeito que, ele me corrige depois se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, o cara que meio que fez da Galeria do Rock o que ela é, transformou a Galeria do Rock não só numa galeria comum, mas ele falou, vamos botar um pouco da cultura da periferia, mais voltada para o rock and roll, voltada para essas coisas, tem até coisa de tatuagem, coisas que a gente não morre de amores, assim, né, nós mais conservadores e tal, mas ele falou, vamos pegar essa cultura e transformar isso aqui num centro mais cultural porque estava tudo muito degradado. E a partir daquele centro, o centro da cidade se transformou mesmo. Ele faz um trabalho muito legal, inclusive se envolve com prefeitura, é um daqueles caras que sabem usar o poder, que quando tem, né, o poder da prefeitura,
pro bem, para essas coisas, para ajudar a melhorar o centro. Hoje, por exemplo, a Praça da República ali e em torno, você anda, parece que você está num lugar civilizado mesmo, porque você tem a sensação de segurança, eles limparam a rua. Ali muito por conta da iniciativa privada, né? Porque também, mas é esse cara, é a associação. Tem o policiamento, aumentou no centro todo, né? Mas aqui, esse pedaço especificamente que você está falando, que, tem uma cara de Europa, até porque a Praça da República tem uns bonito, não, ali tudo é bonito. Então ali tem a Casa do Porco, a Dona Onça e tal, esse pessoal, e outros bares que foram abrindo por lá, esse pessoal meio que mudou a cara mesmo, porque ali era Cracolândia. Então, mas eles sozinhos não fazem isso, porque você precisa da polícia, não, você claro, precisa né? Não digo que foram eles sozinhos, mas isso colaborou para até o mas a questão é que o que eu acho que o cara não perdeu a estética e a cultura da periferia, a cultura da galera do centro ali, mas deu uma dignidade no sentido de que não tem baixaria, você não tem essa coisa de droga, não é legal aqui, existe esse movimento de você tirar as coisas ruins e manter alguma coisa da cultura, né? Aí tem uma coisa que eu discordo, que tá bom, tem a cultura periférica, pegar e fazer algo bom. Eu não acho que funk e anarcocultura seja, em essência, cultura periférica. É uma cultura que sai da periferia, mas se você sair perguntando para as tias que trabalham lá, a chefe-são doméstica que saem das cidades de São Mateus e vem não é. pro centro, mas não é nem disso que eu tô falando. Tá? Então, o negócio essa não é a cultura dessas pessoas, da maior parte das pessoas ali, imagino. Tem baile, a maior parte das pessoas que moram ali não gostam do baile, porque aquela porra faz barulho, claro. Pega 4 quarteirões aquela merda, a gente tem um exemplo aqui de gente que trabalha com a gente aqui. Então tem esse negócio, né? Tem uma divisão. E o baile é uma questão é narco mesmo, ali é mais narco do que cultura, o baile funk. Exato. Então você tem essa questão de um conflito entre dois tipos de cultura no mesmo espaço geográfico. 2 mundos. Exato. Tem essa questão da violência que está aumentando, e ela está aumentando e sendo glorificada, não só ela está aumentando, como um dos causadores dessa violência está sendo promovido, e tem essa questão que você falou, por exemplo, da Cracolândia aqui no centro, etc. Cara, olha, um dos motivos pelos quais o PCC, as facções têm tanto controle sobre esses locais é a falta da presença e do planejamento do Estado nesses locais também, porque eles ocupam o lugar do Estado. Eu lembro que quando a gente estava na campanha de 22, cara, a gente viu e assim, tem mais unidade básica de saúde em Pinheiros, do SUS, do que tem lá em São Mateus, do que tem na cidade de Tiradentes. Assim, por isso que a galerinha daqui é que defende o SUS. Sim, onde é que precisa mais? Aqui ou lá? Então, de fato, tem uma ausência do Estado. E ao mesmo tempo que tem esses 3 fatores, e assim, são questões que têm que ser resolvidas concomitantemente, né? E aí, vamos passar a bola para o Arthur, porque a gente ficou falando um monte aqui. Arthur, quais são as suas impressões sobre essa conjuntura, né? Não, eu vou pegar alguns ganchos que vocês falaram aí. Primeira questão da cultura, eu tô trabalhando num momento que eu acho que tem que chamar as coisas pelo nome. Não existe cultura hoje, dizer que o funk, esses caras têm a cultura da periferia, da favela, como romantizar a favela, até foi muito romantizada pelo Rio de Janeiro e continua sendo. Recentemente o Metrópolis fez um vídeo que eu botei até no Instagram, aí ele botou assim um drone voando por cima da Rocinha, e mostrando à noite o tamanho da Rocinha. Obviamente não era um drone, né, da polícia, porque senão o nego derrubava, então imagina de quem seja o drone. Mas romantizando e botar uma música, né, de bossa nova, como se aquilo fosse romântico. E eu continuo dizendo, vai morar naquela merda lá. Vai lá, pergunta se o Luiz Estevam vai morar lá, ou vai sair da casa dele de 20 milhões, de 25 milhões de reais em Brasília. O Salles, não é legal, né? morar na Rocinha. Todo babaca da Zona Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que diz que é legal é porque não mora lá. Porra, é ruim, cara. Aquela ali derruba, água, quando chove, o cara fica sem casa, tiroteio, o cara não tem esgoto, não tem luz elétrica. Só que nos últimos 20, 30 anos, a gente começou
A gente não, que eu não tenho papel, não tenho responsabilidade. Não é 20, 30 anos, não. Isso aí é 60 anos. A gente vai chegar 60 anos. Começaram a romantizar as favelas e dizer a favela venceu. Vai vencer o quê, cara? Tu venceu, não tem nem esgoto, você acha que é um vencedor. Então, essa cultura que foi sendo imposta, mas ela não é um problema só cultural. E esse é o meu ponto. Porque junto com um problema, e por que na cultura? Porque, na verdade, de referência moral mesmo. E a referência moral está ligada diretamente a um problema. Eu conversei uma vez para mim com um criminalista que eu reputo bastante. Ele me contou uma história e falou: Arthur, eu trabalho aqui no campo criminal, já tinha 30 anos que o cara advogava. E ele virou e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, falando sobre penas e falando sobre a impressão dele da criminalidade. Ele falou assim, e ele me falou uma frase que é absolutamente verdadeira. Ele falou assim: a maior maldade, não vou dizer que é maior, porque a esquerda, do meu ponto de vista, é campeã em fazer maldade, é difícil dizer qual é a maior. Mas ele disse: a maior maldade que a esquerda colocou no imaginário das pessoas no Brasil é que o cara assalta porque ele está com fome, ele não teve oportunidade de vida. Naquela época, veja só, estou falando de uma conversa que eu tive há 10 anos atrás em Brasília com um cara. 10 anos. Ele veio e falou assim: você sabe quanto fatura o Comando Vermelho? Você sabe quanto fatura o PCC? Por que história é essa? O cara não tem oportunidade? É claro que não é a oportunidade que determina se o cara vai ou não ser ladrão, entende? E ir para a criminalidade. É uma outra questão e tem a ver com exercício de poder. Foi isso que ele me disse. Ele foi a mesma coisa. O cara que abre de manhã e vai assaltar, ele não vira e fala assim: abre aí o Código Penal. Vai lá, assalto à mão armada. Assalto. Ou roubo. Quanto é o roubo? Roubo, tá bom. Tá, e sua mão armada? E se for com motivos furtos, tops, então tá. Então já sei que eu tô no campo de 20 a 30 anos, eu vou dar um jeito aqui de baixar para 18 a 10. Não tem, você entende? Não tem. Então, ele vira e fala assim: o cara que acorda de manhã é poder. Ele vira e fala o seguinte: porra, eu quero sair com aquela menina lá. Inclusive o termo que ele usou foi outro, mas é muito baixo, eu não vou dizer nesse momento, porque nós somos cristãos. Mas ele falou: o que manda na parada é isso aí que vocês estão pensando mesmo. Ele falou, foi isso que ele falou. Ele falou: cara, ele olha lá e fala: eu quero ficar com a mais bonitinha. Entendeu? Então, para ficar com a mais bonitinha, eu vou mostrar poder, eu vou mostrar meu cordão de ouro, eu vou mostrar meu carrão, a minha moto, eu vou mostrar que a favela toda me respeita, que quem manda nessa parada aqui sou eu, principalmente num lugar onde não tem Estado. Então, o que foi se formando nesse imaginário é algo profundamente complexo, mas que tem tudo a ver com a questão do exercício de poder e, portanto, qual tipo de poder que se admira. E essa é a questão que eu acho que é a questão de fundo religioso. Porque quando você, de repente, fala para mim, né, Lucão, fala assim: pô, a tiazinha lá não é a cultura dela, de onde ela tira que aquela cultura não é boa? Né? Assim, ou ela teve acesso a uma coisa que levou ela próxima de Deus, que é para que serve a elegância, para que serve a verdade, né? O belo. Então, através dessa manifestação da cultura, ter acesso a um belo que ela se aproximava de Deus. Ou ela teve uma aula de cultura, né, de refinamento musical ou artístico que ela não teve. Concorda? Então, assim, imagino que não. Então, ela tinha uma coisa espiritual que ela separava as coisas. E, de certa maneira, isso mesmo, a elegância e a beleza te levam mais próximo de Deus. A vulgaridade te leva mais próximo do capeta. É tão simples quanto isso. Então, só que para mim, a questão cultural que a gente estava falando hoje, da criação do narco-estado, tem várias dimensões. Primeiro, para mim, a da idealização do narco-estado, é porque o caminho mais rápido para o cara ganhar dinheiro. É o caminho mais rápido. E eu vou falar uma coisa aqui que vão me bater, mas é verdade. É a mesma motivação que as pessoas admiram algumas pessoas da Faria Lima. É só porque ele ganhou dinheiro rápido, entendeu? Só que um ali é ilegal, o outro é legal. Porque o cara chega, por que aquele cara... não, o cara é inteligente, mas o que ele fez? Nada. Ele compra e vende papel. Eu tô dizendo que eu fui corretor, eu fui sócio da Água, eu vi isso acontecer. Eu digo com tranquilidade. Né? Então o cara vira e fala assim, é a mesma coisa. O que ele fez? Ele não fez nada, entendeu? Mas as pessoas admiram aquele cara pela velocidade com que ele ganhou dinheiro. Idem o narco-estado. Porque a única diferença não é que ele não tem oportunidade na vida, ele não tem uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido. Essa é a realidade. Aí é diferente. Sim. Entendeu? Ganhar dinheiro rápido. Então o narco-estado, assim como a Faria Lima, ela entra e captura
essa mentalidade de muitos jovens no Brasil. Se você perguntar hoje para a grande maioria das pessoas, o cara quer ser trader do BTG. Você é sócio do BTG, entendeu? É o sonho dos caras, trabalhar no mercado financeiro. Ninguém mais quer ser engenheiro, eu quero ser engenheiro mecânico, elétrico, civil. O cara pode até caparar lá, mas a maioria se interessa pelo mercado financeiro, porque é uma forma de ganhar dinheiro rápido. É porque as estruturas de poder estão todas para ela. O narco-estado é diretamente proporcional ao crescimento do Bradesco, do ponto de vista moral, e diria que em alguns bancos isso acontece, inclusive, misturado. Materialmente. Mas moralmente. Só apontar uma coisa que você falou, que recentemente teve uma briga dessas de um bilionário contra 30 pessoas, vocês viram isso? Sim, sim. E o Flávio Augusto. O Flávio Augusto. Nem sei se ele é bom, nem vi o negócio inteiro, nem vi a discussão a fundo, vi alguns cortes só, mas no fundo, todas as discussões no Twitter a respeito dessas coisas, quem estava defendendo o Flávio, quem estava defendendo o outro lado, era sempre baseado nisso que você falou. O cara vai ganhar mais dinheiro ou vai ganhar mais dinheiro, mais rápido ou menos rápido, teve mais oportunidade. E assim, ninguém discutia, você é uma pessoa melhor, você vai ser uma pessoa melhor. Eu vou ser um pouquinho menos rico, não vou ser bilionário, porque o ponto dele é que qualquer um poderia ser um bilionário, e o ponto do outro é que ninguém consegue chegar lá. Mas tanto faz. Se a sua está tá centrada em ser ou não um bilionário, já começa errado, você já vai errar, mesmo que você continue pobre, mesmo que você vire milionário, porque aquele vazio existencial vai se manter. Eu vi uma discussão que foi o seguinte, tem essas meninas que vendem conteúdo, que mostram o corpo aí pra ganhar dinheiro. Eu tô dizendo, mostra o corpo, não é que ela posta uma foto no Instagram. Ela abre as entranhas e põe o celular, faz uma colonoscopia com o celular e posta. Aí o pessoal que coisa errada, tá se prostituindo online, não sei o quê. Aí a menina foi argumentar. Ela falou, não, porque eu tava estudando para ser juíza. Se eu fosse juíza eu ia ganhar uns 30 mil, aí fazendo isso aqui eu ganho tanto, que é tipo 3 vezes mais, é 10 vezes mais do que eu ganharia como juíza, e eu tô muito melhor assim. Essa é a justificativa. Eu ganhei mais dinheiro, portanto eu estou correta. E olha, se você parar bem para pensar, talvez o banqueiro, em certo sentido, a depender do que ele estiver fazendo, talvez ele seja mais imoral do que a menina que está fazendo colonoscopia pública com o celular. É meio comum nesse papo aí, mas... Não é não. Não, tá certo. Não, mas não é à toa que a playlist do cara da Faria Lima e a playlist do cara do narco... que está lá no meio, é muito parecida. Não, mas, você quer saber? Mas só para concluir, porque os efeitos causados por alguns tipos de especulação financeira são quase tão destrutivos materialmente quanto os efeitos causados pela narcocultura, pelo complexo ali Estado, pelo narco-estado. É que o narco-estado é o Estado, né? Pelo narcotráfico. Sim. Pelo narcotráfico, porque olha, é submetendo a economia aos interesses financeiros e deslocando o eixo de concentração de capital das forças produtivas para o mercado financeiro, que se cria essa situação de empobrecimento progressivo, que no Brasil acontece lá dos anos 80 para cá, né? E que se achata a população, vai deixando a vida cada vez mais difícil, cara, vai jogando as pessoas na miséria. Dali a pouco o cara tem que trabalhar tanto. Isso não é papo de comunista. Platão já falava isso aí. É que os tiranos querem que as pessoas trabalhem para sobreviver mesmo, para subsistir. Porque daí o cara não tem tempo para mais nada. Ele não tem tempo para olhar pro céu. Ele não consegue ver as coisas do alto de fato. E a gente ainda, além disso, tem um histórico de imobilidade social no Brasil, né? Sim. Que é um fato, né? Não existe. O self-made man, essas coisas. Não tem. Então... É muito raro o cara nascer pobre e ficar rico. Sim. Tem os destaques, tem a menina aqui que mostra o útero. E o narcotráfico. E aí, pode sair. Cara, você viu o moleque... desculpa, Arthur, só pra finalizar, você viu o moleque que ele tá lá na quebrada e olha, cara, eu nunca passei fome, eu nunca morei em favela, mas eu sempre entrei e saí da periferia porque a minha família veio de lá e é assim que é. Eu não vou pagar aqui de não é. Mas eu também não é uma realidade completamente alienígena, entendeu? O negócio é você vê lá
você vê a quebrada asfaltada, sabe? Que é Sim, meio sim. suburbana. Você vê que tem uma casa Pé do lado... sujo de unha limpa. Exato. Você vê que tem uma casa do lado da outra, assim, aí tem as vielas lá, tudo, aquele negócio. Uma casa do lado da outra. Você vê uma casa sem reboco, aí você vê uma casa bonitinha que o cara construiu um andar pra cima, porque tem mais gente na família, não sei o que tem um carrinho. Você vê que tem ali dentro mesmo, você tem padrões de vida diferentes. Sim. Né? E aí o moleque que tá olhando para aquilo ali, ele vê o pai e a mãe dele tipo, saindo de manhãzinha para ir trabalhar e voltando tarde da noite. E fazendo isso e mal conseguindo pagar as contas e sempre estressado por causa de dinheiro, o cacete. E ele, tipo, ele não passa fome, mas ele é estimulado pela questão do consumismo, tal, não sei o que, ele quer um tênis da marca tal, ele quer uma roupa melhor, ele quer fazer não sei o que. Cara, ele olha na esquina e uma das maiores propagandas do narcotráfico, para além da música, para além do negócio todo, cara, ele vê na esquina o cara que simplesmente vai ali, pega um bolo de droga, leva da esquina tal da esquina X para a esquina Y e ganha um trocado. E ele, cara, ele faz uma conta de padeiro e ele vê que aquele cara ali pode ganhar mais que o pai dele em 2 semanas. E o dinheiro for a única medida... E o cara já tá com o tênis bacana. O cara lá. Exato. Não, fora ele tá olhando, já tá com a corrente de ouro e tal. Sim, fora os caras que chegam com carrão, o dono da... Fora o aliciamento direto também, né? Que o cara vai aliciar as pessoas. Exato. E aí, se o dinheiro é a única medida? É o único lá, é o centro é o eixo, né? Em volta do qual gira aquela microcomunidade, acabou. Tá valendo tudo. Exatamente. Mas diga aí, Arthur. Fala, Arthur. Eu ia pegar um gancho um pouquinho mais para trás desse, quando você falou do mercado financeiro. Olha só, o mercado financeiro não é um problema, tá? Não é um problema. O problema em si é a subversão do mercado financeiro para a estrutura rentista, mas principalmente, mais do que isso, na questão de princípio. Porque, como você está falando, que é aí onde ele encontra com o narcotráfico, é onde simplesmente existe a ideia, e eu volto, para mim é claro, o que o cara quer, né? Os caras querem poder, os dois querem poder. O dinheiro é a forma que esse poder é quantificado, entendeu? E o poder, a gente sabe que filosoficamente, mesmo teologicamente, ele exerce vários tipos de atração, né? Então existe uma atração sexual pelo poder, magnética, existem várias coisas que encantam com o poder. E você vai reparar o encantamento que, por exemplo, mesmo caras que têm dinheiro, outro dia eu vi no Twitter, só porque o André Esteves tirou uma foto sábado sozinho no Pactual, sentado, tinha uns 5 caras que estavam quase no Twitter lá, se divertindo sozinho vendo a foto do André Esteves, entendeu? É uma coisa impressionante, meu Deus, olha lá, sábado, o cara trabalhando, etc. Aí eu falei, o cara de sucesso, eu particularmente acho uma merda, ele tá longe do filho, entende? Então no sábado, não é o cara porque podendo, ele tá salvando o mundo... não é porque ele tá salvando o mundo, não é. Mas isso, veja só, vão dizer, recalque, não ganha dinheiro. Pode ser, não tem nenhum problema que digam, mas não é esse o ponto. O ponto é que a forma que o mercado financeiro quantifica a estrutura de poder é pelo dinheiro. E o problema do mercado financeiro que toca no narcotráfico é que eles usam, então, esses instrumentos disponíveis para escravizar as pessoas. E esse post que ele colocou é um exemplo, como tantos outros. Do mesmo jeito que tem a tchutchuca do funk, tem a tchutchuca do mercado financeiro, entendeu? Que se encantam com o cara, porque o cara do banco, não sei o quê, também são obrigadas, quase que obrigadas, induzidas a estar ali, cara, transando com o chefe, etc. Entendeu? Então, assim, é uma promiscuidade que tem diferenças de proporção em alguns momentos, mas tem exatamente os mesmos princípios. Veja, o funk é muito curioso como as feministas, elas não reclamam do funk. É curioso, porque o funk, quando você vê qualquer estrutura do funk hoje em dia, dos rappers, etc., os caras que aparecem, na sua grande maioria, são o quê? Os caras com cordão de ouro, bonezão, camisetão de basquete, tênis caro, cantando como uma determinada mulher vai fazer sentar, fazer peraltices, né? Manobras acrobáticas. Acrobáticas, no caso, acrobáticas. Porque tem as cobras no meio ali. Acrobáticas. Todo tipo de manobra e tal, enfim. E o cara, e ela tá ali do lado,
né, duas dançarinas que só fazem balançar um bundão. E eu digo, cara, é tão curioso que, assim, hoje, o que essas meninas fazem nos palcos dançando funk, as mulheres que faziam stripper, não é na década de 20, não. Não, 10 agora. anos atrás, não faziam. 5 anos atrás. Sim. Não faziam, entendeu? Não fariam. Sim. Tô te falando, não fariam. Me contaram, né? Não que eu soubesse. Né? Não, cara... Tinha cinemas aqui no centro de São Paulo que elas faziam, sim. Ok. Não, mas esse ponto... Não, mas é mesmo. Sim. Não, esse ponto é bom. Okay. Isso é consequência daquela mentalidade, que é aquela mistura daquele caldo cultural Foucaultiano, frankfurtiano, que o periférico, beleza, isso pode ser considerado uma objetificação, mas no caso dele não é. Por quê? Porque é a cultura. Não. É porque, lembra, não existe verdade. Existe o ponto de vista do oprimido e do opressor. Isso. Porque ele é oprimido. Não, e não é só porque ele é oprimido. É porque o capitalismo vendeu para ele o acesso a mulheres com um certo padrão de aparência como um bem. E causou aquele desejo nele. São vítimas, no fim das contas. Eles são vítimas do capitalismo e estão, à maneira deles... expressando. Procurando uma forma de ter acesso a esses bens que o sucesso no capitalismo daria a eles. Então, eles só estão... As classes dominantes estão bravas com o funk, não porque o funk é vulgar. Em certo sentido, tem uma legitimidade essa crítica, porque, de fato, tem vulgaridade na Faria Lima também, muitas vezes pior. Né? Discordo. As classes dominantes não estão bravas com o funk. Quem tá bravo com o funk são os cristãos. É verdade, sim, mas eles fazem uma inversão. Não. Sim, é que para eles o cristianismo justifica a estrutura e não sei o quê, aquela viagem. Mas o negócio vocês aí que são pequenos burgueses, vocês que não são periféricos, vocês estão bravos porque o periférico, por meio daquilo, tá tendo acesso a uma coisa que só vocês poderiam ter. Então eles colocam nessa lógica que tá evidentemente errada, até porque é só ver o que qualquer cristão, conservador, raico, parto, o termo que você quiser dar para isso, defender aqui, para você ver que não é. E aí o negócio eles acham que isso é bom porque isso leva a uma inversão da lógica do capitalismo, que abala as bases sociais, abala mesmo, né? Abala inclusive na própria periferia, um monte de mãe solteira que tá aí por causa desse negócio, que tá sofrendo para criar filha, etc. De fato abala. Piora a situação deles mesmos. Né? Exato. E aí, olha, porque abala as estruturas, isso é justificável. E aí, olha, que se lasque o dano que aquilo está causando na alma das pessoas que estão consumindo, que se tornam incapazes de fazer atividades que, de fato, levariam elas a conseguir sair daquela situação em alguma... caso aparecesse uma oportunidade ou outra. Que se ferre o fato de que essas pessoas estão se afundando cada vez mais na miséria e tendo problemas materiais por causa disso, que se ferre a violência aumentando, que se lasque tudo isso, porque o importante é que isso vai gerar um abalo nas estruturas e vai levar a uma destruição da sociedade enquanto ela que é o verdadeiro objetivo desse pessoal. O lumpen, né? Estão esperando o lumpen agora, se criar. A gente estava falando aqui em off que o Arthur até falou, não, há 20 anos, 30 anos, mas essa romantização, a gente estava falando do samba, por exemplo, né? O samba a capoeira foi proibida em 1800 e pouco, a capoeira foi proibida, a vadiagem. O que eu acho, a vadiagem ser proibida não é problema nenhum, acho que poderia ser ainda. Mas não sei, tenho dúvida. Não, a vadiagem assim, na rua, em casa tem que ser vadio mesmo. Tá sem som aí, Arthur. Ou fui eu? Acho que ele se mutou, viu? Não, foi eu. Hoje a vadiar, eu me muto para não ficar bufando no ouvido de vocês, respirar. Depois o povo reclama. Tem um cara bufando no meu ouvido. Eu penso, ficou arrepiado, né? Ficou arrepiado. Fala. Mas olha só, a vadiagem hoje, né, ela é estimulada, né? Pois é. Quanto mais vagabundo você parabéns, melhor, mais bem sucedido você é. Mas a questão que eu queria falar é que o próprio samba cantava a realidade, uma realidade da vida, não necessariamente exaltava logo no começo. Depois foi, como é que se diz? Sempre teve a coisa da malandragem. Aliás, tem uma briga do Noel Rosa com o Wilson Batista. Com o Wilson Batista, que o Noel Rosa, que foi o primeiro a entrar na briga,
ele reclama de uma música, ele responde a uma música que o Wilson Batista fala que é malandrão. E o Noel Rosa fala, tira esse lenço aí, essa navalha que te atrapalha. Essa navalha te atrapalha. Tipo, deixa de ser malandro, tu é um malandrão. Isso aí é coisa de babaca, mais ou menos isso, né, que ele fala. Vila Isabel contra o Estácio, né? Então, e você presenciou essa captura, que eu acho que é o que resultou nos Caetano Veloso hoje, defendendo o funk, do samba, que era simplesmente uma crônica. Era uma crônica, exatamente. Para virar uma coisa ideológica. Era uma crônica falando da mulata, falando do jogo, falando de uma certa forma da malandragem. A malandragem está longe de ser o que é a malandragem. Ela tem uma... enfim, era uma crônica daquela vida, né? Da vida periférica ali. O problema é que a própria música, o próprio samba começou a sequestrar isso, né? Quer dizer, eu digo, a cidade, né? A burguesia da cultura revolucionária. O pessoal da esquerda começou a sequestrar isso e transformar, primeiro, dar uma certa glamourizada naquela vida que era difícil. O Cartola não morava bem, depois é que ele foi morar, mas ele morava no morro, era uma vida difícil, eles não exigiam muito mesmo, ganhavam lá sua grana, faziam os sambas lá, fazia tal, o que levava a classe média para lá. E eu acho que aí, assim, sobretudo as letras começaram, teve uma parte da bossa nova lá que começou a militar muito na esquerda e o morro virou instrumento de revolução, né? Quer dizer, aquela história do morro não tem vez e o que ele fez, mas olhem bem porque quando derem vez ao morro, toda a cidade vai sambar, que isso era uma... era uma metalinguagem. Em certo sentido, fizeram a mesma coisa com o funk e teve até um outro processo, mas o motivo era o mesmo. Lembra é som de preto de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. É assim, Mas o funk, ele teve uma entrada um pouco mais política na vida das pessoas, eu acho. Eu até quero falar disso. Mas só fala, você fala do samba. Não, só para terminar, é isso. Então usavam o morro e a pobreza do morro como uma arma revolucionária, né? E isso aí eu acho que acabou caindo na cultura funk, na cultura nessa cultura de favelização, né? Essa vida, coisa de falar, não, a favela é bonita. Você não quer falar assim, não, aquelas pessoas são pessoas tão dignas quanto a gente e merecem sair desse lugar que não tem lugar para fazer cocô, não tem lugar. Uma curiosidade, Arthur, você que está em Portugal, procura aí, talvez você ache. A gente recebe uns vinhos surpresa, de uma assinatura de vinhos que você jamais vai tomar porque é muito baixo, assim. E às vezes vem nesse pacote vem umas surpresas. E veio 2 garrafas de um vinho português chamado Rocinha e o rótulo é uma pintura da favela. Quer dizer, essa romantização está no mundo inteiro, pelo jeito, né? Mas o cara que faz isso não mora lá, né? Não, óbvio, mora aí, porra, mora em Portugal. Mas é que tá, né? Essa coisa, o meu ponto era esse, o cara não fala assim, aquelas pessoas são dignas e elas deveriam viver melhor, num lugar melhor. Não, aquilo ali que é você subexiste porque você mora no meio do esgoto, você não tem reboco na casa, aquilo é legal. Você subverte a beleza. Aquele ratão a beleza não exatamente. Aquilo não é bonito. Pet. Todo mundo sabe que aquilo não é bonito. Todo mundo sabe que aquilo não é confortável. Todo mundo sabe que aquilo não é digno. Mas não existe porque o povo e aí entra a parte política e ideológica que eu estava lendo uma thread no X dessas origens, que foi o vice do Brizola que resolveu falar, não, vamos investir no Furacão 2000, aliás, também tem outra história interessante, que parece que foi o do Brizola ao Médici. O Médici parece que batizou, porque ele estava em Petrópolis. Olha como o Brasil é engraçado, né? Essa história começa em Petrópolis, a cidade imperial, né?
O bailão, né? O funk bailão começa em Petrópolis. Não sei se começou ali, mas eles tiveram alguns bailes ali, e o Médici estava no hotel, que nos anos 50 era o auge, no Quitandinha, que era o auge da sociedade petrolilense, como é que é? Petropolense, petropolitana. Da aristocracia. E aí estava tendo um cara com aquelas caixas de som do Furacão 2000, toda pintada de branco, e o Médici perguntou, Médici perguntou pro cara, pô, quantos watts tem isso aí, qual é a potência? Ele falou 2000, e o cara, ele falou, isso aí parece um Furacão 2000, então, ele que deu o nome, o cara, olha só que loucura. O cara na cidade imperial, um cara da ditadura militar deu o nome pro Furacão 2000, que o Brizola incentivou, e o no Rio de Janeiro. E o funk, que foi incentivado pelo vice do Brizola, não é que ele incentivou o funk, é que já tinha um estilo de música importado dos Estados Unidos, que era o Miami Bass. E as músicas eram altamente rítmicas e sexualizadas. Olha, veja, o samba já era bastante rítmico, mas tinha uma melodia. Junto daquilo, tinha os chorinhos acontecendo. Tem uma riqueza mesmo, cultural, né? ali. Aí, de repente, pega um negócio pasteurizado dos Estados Unidos, enfiam ali. Cara, não tinha internet naquela época, não tinha... Beleza, tem rádio. Alguém deu um jeito de enfiar lá. Né? Foi artificialmente colocado ali. Provavelmente. E aí o negócio enfia esse negócio e de repente chega um vice assim do Brizola, um homem do estamento burocrático, e fala, velho, e se a gente traduzisse essas letras aí meio sexual pra português, assim, só pra... Né? Porque acho que vai pegar mais. Não foi um artista que falou, vou subverter. Foi um político. Adaptar, né? Como sempre fizeram, né? A gente pegava música estrangeira, americana, italiana, etc. e transformava em alguma coisa brasileira, né? Nesse caso, não. Virou, os caras só trocaram a letra. O estamento burocrático foi, então, bota aí que vai dar bom. E deu bom. Deu bom pra eles, né? Exato. Não, deu bom em sentido de que se espalhou, né? Ou como se diz hoje em dia, viralizou. Viralizou mesmo, porque é um vírus, né? E aí, quando a gente vai falar esteticamente, porque tem isso também, o samba, por mais que os caras, tem muito conservador, o samba, não sei o quê. Cara, a gente chegou do samba, teve o choro, teve coisas maravilhosas, sofisticadíssimas, que você não tem hoje na música, às vezes erudita, você não tem coisa tão sofisticada quanto alguns choros do Ernesto Nazaré e coisas assim. Então, você está transformando uma cultura rica, que tudo bem, estava degradada com o tempo, sempre acaba degradando, aí você bota um negócio que é uma batida de bumbo e caixa, que, tudo bem, o funk James Brown, eu também acho que tem uma riqueza ali, rítmica e tal. Acho muito bom. Só que você empobrece a melodia, era gente que não sabia cantar mesmo, hoje você vê, os caras botam o autotune, aí parece que lembra alguma coisa melódica. Então, mas você falou de James Brown, o James Brown não tem nada a ver com esse funk, com esse Miami... O Miami Bass, não, mas o que eu quero dizer assim, não é necessariamente porque é uma música dançante que é ruim, né? Não é isso que faz ela ser ruim, é a pobreza mesmo, de elementos, a pobreza de ideias, é tudo muito simples no mau sentido. Eu não acho que o problema simplório. O problema não é a simplicidade, o problema é o objetivo, é a causa final daquela música, que é causar agitação. Se o cara fica o dia inteiro... não estou dizendo que não pode causar agitação, é um negócio, mas se a cultura é causar agitação o tempo inteiro, agitação e dissipação, agitação e dissipação. E dar recados péssimos. Com conteúdo que lírico ali que não presta. Cara, você vai levar as pessoas à dispersão, você vai impedir essas pessoas de terem uma vida, de terem acesso aos bens do espírito. É isso que vai acontecer. É uma castração da alma, em certo sentido. E eu fico na dúvida também, porque realmente... A castração não, aleijamento, porque castrar não castra. Não. Eu fico na dúvida só como cultura mesmo, como arte, eu fico na dúvida no cinema, eu fico na dúvida na questão da música, porque quando que o limite da crônica, que você está realmente, que nem você falou, os Racionais estavam pintando um retrato da periferia que era até real, mesmo que você mostre a violência, né? O samba também estava mostrando um malandro que era uma realidade ali, e quando isso vira propaganda, apologia, quando vira, né, eu fico na dúvida o quanto a gente consegue medir isso para poder chegar assim e falar, por exemplo, como a lei Oruan lá, que você fala, não, eu acho que eu sou a favor, o Estado não deve pagar para um artista que chega no palco e fala assim, o Comando Vermelho ou o PCC é legal.
não tem dúvida. Mas qual é o limite aí? Qual é a nuance? Né? Isso aqui é não é exato, mas tem uma diferença óbvia. Do mesmo jeito que, cara, você tem uma diferença entre um filme que mostra a União Soviética como ela é, isso é diferente de um pôster dizendo isso é legal. Stalin matou foi pouco. Entendeu? Então, eu também acho. Então, são duas coisas muito diferentes. Tem diferença entre o Mano Brown cantando lá aqueles negócios dele lá, por pior que seja. Tem uma diferença disso pra liberdade pro meu pai, entendeu? Então, assim, são coisas... Mas aí, olhando lá pra trás, assim, não parece que sempre vem piorando? Assim, então, mas eu não vejo nenhuma perspectiva não só vem piorando, como há uma intencionalidade em quem promoveu isso em fazer esse movimento, entendeu? É aí que tá o negócio. O narcotráfico passa ativamente a financiar artistas que se levantaram nesse caldo cultural promovido pelo estamento burocrático, e o aparato midiático começa a promover isso com objetivos revolucionários também. Então, assim, tem uma intencionalidade, eu quero usar essa movimentação aqui, quer ela seja legítima ou não, e parece que for artificiosa, etc., para causar um efeito social deletério. É isso. E nesse eu também caso, acho que teve... claro, examinou o negócio e passa a régua. Sim. Aquela, não sei o que para radicais, né? Como é que é? Regras para radicais. Escola de Frankfurt. Tem uma parte que é natural, que é, vamos dizer assim, orgânica, mas com certeza, no caso do funk especificamente, existiu uma questão estratégica dos movimentos de esquerda, dos movimentos revolucionários. Igual a Eva, tem uma coisa orgânica ali, tem uma curiosidade dela e tem a esperteza do Satanás indo lá encher o saco. Agora, olha só, uma coisa, e o funk no início, mesmo com esses problemas do Miami Bass, ela conseguiu fazer, era contar um pouco da realidade efetiva daquela comunidade. Por mais que não seja muito bonito, pelo menos o cara tem uma intenção ainda de contar alguma coisa. Sim. Que não nos é conhecido. Até porque tem um hábito, e aí eu diria que pelo menos na elite brasileira, não sei fora. Fora até tem, na Europa, não sei nos Estados Unidos. Na Europa tem de outra maneira, tem em relação a gente. Que é a ideia de tratar as pessoas da periferia como se fosse um animal de circo, um animal exótico, entendeu? Então, é meio assim, por que o rico gostava de ir, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, ou na Rocinha, na Boate Emoções da Rocinha, ou ali no Vidigal, tomar um café e etc. Como tem muitos turistas que da Europa vão ao Brasil e vão fazer um passeio por dentro da favela. Tipo uma espécie de safari, isso. Eu vi Tanto que eles colocam o carro de safari, tipo assim, nós vamos num lugar exótico, né? Os animais podem nos atacar e tal, de safari. O cara bota a roupa de safari, aqui é um bando de bicho. Então, e esse é o ponto. Primeiro, eles trataram sempre os caras como um bicho ainda domesticado, exótico, entendeu? Um bicho próximo. Então é uma cultura que ainda existe. Aí depois veio essa desumanização dessas pessoas. E eu sempre falo, quer dizer, todo mundo que eu conheci de um ciclo intelectual um pouco melhor ou financeiro, ele que defendia a música da Anitta ou Anitta, eu falo, cara, e essa para mim é a grande medida da hipocrisia. Cara, você não gostaria que a tua filha fizesse isso, né? Porque quando a tua filha sai parecida com a Anitta, você manda trocar de roupa. E não é o pai, não. Tô falando das mães também, tá? Então, assim, mas essa que é machismo. Então, assim, ele quer isso pro filho dos outros. Mas o problema, e aí pra mim tem um lado com a pobreza, é que o narcotráfico, ele tem uma função que é estratégica para essas elites, que é exatamente manter esse circo e a desumanização das pessoas ativa. Porque elas são mais fáceis de controlar, entendeu? E esse discurso mesmo, o discurso da vitimização. Puta, eu não tive oportunidade nenhuma na vida, eu não tenho nada. Tudo bem, às vezes o cara não tem mesmo, mas eu entendo que a forma que eles começam a contaminar não é nem o diagnóstico inicial, é como o cara reage a esse diagnóstico inicial. E a reação desse diagnóstico é pedir alguma coisa. Eles já vão treinando as pessoas a serem, a mendigar profissionalmente. Entendeu? Só que para o Estado. Então você está formando mendigos em série, tá? Você está formando
pobres que não conseguem sair da zona de pobreza, porque a mentalidade do cara está estruturada de tal maneira que ele já está confortável em estar dentro da jaula, entendeu? Do circo, da fazendinha que a esquerda criou. E que para eles é importante. E aí essa diversão dos caras é essa. Porque se você vai olhar o que aconteceu, o que tem acontecido, por exemplo, nós chegamos a ter um cartola nas favelas. Pois é. Hoje, porra, o cara não consegue. Você vê o nível da barbárie. Desculpa, assim, muitas vezes as pessoas voltam ao Brasil, começam a falar com as pessoas, falam, cara, o que aconteceu aqui? Né? O que aconteceu? As pessoas não falam nem mais português direito, cara. Beira um dialeto. É um dialeto. É um dialeto, velho. Basta ver entrevistas na favela dos anos 80, 90, circulou recentemente. Sim. Você vê que o cara sabia se expressar, você vê que era uma coisa simples, né? Uma linguagem, né? Mas, cara, o cara se expressava, ele tinha uma ideia, começo, meio e fim. Falava um português decente. Né? Tinha gíria, tinha todo aquele negócio, mas a diferença é brutal mesmo, né? Cara, e eu acho que você falou, eles viram mendigos, mas eu acho que é pior. Ele vira o cara que não é só mendigo, ele se sente, ele sabe que tem um direito a respeito das outras pessoas que estão um pouco melhor que eles, e as pessoas têm o dever, não só de dar através de imposto, como se alguém vier assaltar. Não, assaltou, mas o cara era rico. Então tudo bem, não foi tão ruim assim, porque o cara tinha... Então ele já tem uma dívida, né? Essa coisa da dívida histórica tem uma consequência real do cara falar assim, até na classe média, não é só... todo mundo tem esse pensamento de cara, roubou, mas roubou do rico, é o Robin Hood, aí tudo bem. A maioria dos caras, eles não estão nem pensando nisso, cara. Então o cara sai lá da quebrada de madrugada, ele vem aqui pra Vila Madalena, entra, vai no ali no negócio ali que é aquela... desculpa, parece uma casa de swing aquilo ali, aí vai lá e tem funk, o cacete, e vai voltar pra casa, ele rouba um carro pra voltar. Isso acontece. Isso é de fato. E assim... Então, ele se sente intitulado a isso, né? Ele não é que eu tô fazendo isso aqui é meio errado. Não, isso aqui é meio errado, mas não, eu tenho direito a isso. O cara ganhou. E aí, de certa forma, eu até entendo esse pensamento, porque quando eu vejo o Ministério Público de São Paulo dar bolsa iPhone pros caras de R$22 mil, você fala assim, também, né, velho? Aí você vê um monte de... claro que ele vai colocar todo mundo no mesmo balaio, e eu não tô defendendo que alguém vá assaltar a mulher, mas é tanto absurdo também nessa elite juristocrática, nessa elite burocrática, e que não é todo funcionário público, porque tem muitos que estão ferrados junto com a gente, né? Mas a elite, como sempre foi, no Império teve esse problema, na República mais ainda. Sim. Então, cara, a gente tem essa realidade e isso acaba justificando, não que isso esteja certo de justificar, mas o cara acaba justificando. Mas também, aí todo mundo rouba. Isso parece dar uma justificativa, dar um ar de legitimidade. Exatamente. Mas e tem uma outra coisa que o Arthur falou que eu queria pegar aqui pra gente Pega aqui, então. Que é o seguinte, não, de fato, não só essas pessoas se tornam mais fáceis de serem controladas, porque o que é o ser humano? O ser humano é um animal que tem capacidades espirituais, né? Então, você tem lá o bichinho sente fome, ele come, ele tá com frio, ele se esconde. O ser humano tem algumas faculdades que fazem ele conseguir superar esses instintos, essas paixões, e ele vai acima disso, e ele consegue inteligir as coisas, fazer abstração, juntar um negócio, fazer umas coisas legais. Ser humano. Bom, e se unir a Deus também, por meio das faculdades espirituais. Beleza. Quando você começa a destruir a capacidade do ser humano de acessar essas coisas mais elevadas, de acessar essas capacidades espirituais, e reforçando nele o que tem de mais baixo, que são as paixões, então é o tempo inteiro, sexo drogas, comida, droga e não sei o quê, e aquela música que é ritmo e fica martelando aquilo na cabeça do cara o tempo inteiro, e toda hora um desespero pro cara sobreviver e pegar um dinheiro aqui, não sei o quê, fazer uma coisa ali, você rebaixa ele ao máximo que você consegue, e ele fica escravo dessas paixões e desses apetites mais baixos e desses prazeres. Beleza. Aconteceu isso aí. Dali a pouco você começa, por meio de certas políticas, a oferecer esmolinhas para ele fazer a manutenção desses vícios dele. Primeiro, ele não vai querer largar essa parada, né? E aí, pior, você começa a tornar esse cara não só escravo das suas paixões, não só dependente desse auxílio,
Porque você não dá meios para ele sair disso aí, que Deus me livre educar o sujeito, e aqui educação não é dar só um curso técnico pro cara, educação humana, de fato mesmo, né? Mas você começa a dar acesso da maneira mais vil possível pro sujeito a crédito. Então, cara, libera o carnê das Casas Bahia pra ele. Ele vai lá e se endivida. E não só ele se torna escravo das suas paixões e do auxílio, ele se torna escravo do crédito também. Então, ele vai se tornando cada vez mais escravizado. E ele não vai sair dali, velho. Não vai sair. E aí o negócio no meio disso, você tem um pessoal ali que tá se aproveitando disso. Você tem o narcotráfico, né, que tá ali se tornando como que fazendo segurança, prestando serviço e destruindo mais ainda o sujeito por meio das drogas, etc. Você tem também ungueiro, que eu não vou falar nome nenhum aqui, mas o cara chega e fala assim, olha, tem um problema aqui na favela. As pessoas não têm CEP e não podem receber entrega. Aí, o que você faz? Você trabalha junto com a prefeitura para resolver? Não. Você vai ser o atravessador que vai receber a encomenda do cara e levar para ele. E aí ele se torna dependente de você também. Você arrumou Então assim, vai juntando uma parasitagem em cima da outra ali, que vai cria todo um ecossistema que lucra em cima da miséria. Aí vira favela cenográfica, vira safari para gringo visitar. E todo mundo esquece que é a periferia, a cultura periférica, não sei o quê. Cara, não é um periférico, é um ser humano e acabou. Exatamente. E o ser Mas humano... eu acho que é isso que falta pra gente, os conservadores, a direita, até a igreja mais conservadora, a TL tomou conta, a esquerda tomou conta, tanto a igreja, às vezes, a dos nossos amigos aí, a igreja protestante quanto a católica, olhar para aquilo ali, porque a gente tem a tendência de meio que desprezar. O cara tá naquele negócio, claro que existem as pessoas, a Missão Belém, por exemplo, que eu fui no fim de semana ali, os caras vão lá na rua tirar esses caras de lá e dar justamente isso que tá faltando. Mas a gente vê que muita gente na política, não sei o quê, esse pessoal aí despreza um pouco essa cultura, e ao invés de tentar falar, cara, legal, eu entendo que você tá aí inserido nisso aí, mas vamos tentar conversar aqui, sair um pouco disso, tem coisas mais legais aqui, que nem a gente falou, você não vai chegar pro cara que ouve funk o dia inteiro e entregar Mozart. Você vai, às vezes até funciona, tá? Mas você pode ir falando, vem ouvir umas coisas mais legais aqui, tem melodia, tem não sei o quê. Então, a igreja... Escuta o cara, exatamente, é isso. Mas é isso, eu acho que escutar, porque o cara fica na Torre de Marfim também, cagando regra, meio que naquelas coisas intelectuais, não sei o quê, e não olha que tá ali, tem uma pessoa que você pode conversar com ela e tentar... Sim. Porque, Trelli, eu vejo assim, uma parte do problema da direita, ela quer corrigir o espiritual do cara através da questão cultural. Então, assim, através de Platão, através da música clássica, através de uma boa pintura, através disso aqui, ele vai acabar chegando a Deus. É o contrário. Então, a igreja, e eu vou dizer as igrejas, né, juntando nós aqui, não vou fazer distinção, embora eu acho que em alguns momentos a igreja protestante tenha feito muito bem, e também, não a igreja protestante, mas aí os neopentecostais muito mal, nessa turma, mas pelo menos eles, de um lado, eles fazem umas coisas muito boas, que é pelo menos tirar o cara da droga máxima, né? Da situação péssima. Mas, e arrumar a vida dele. As igrejas têm feito esse papel a ponto, inclusive, da esquerda ficar preocupada e entender que ela ocupou um espaço maior do que os movimentos sociais que dominaram esse espaço. Então, a igreja tomou esse espaço. E aí tem uma curiosidade, que é o seguinte, que o narcotráfico, hoje, ele não apenas se estendeu para uma dimensão exatamente do poder, limitado a uma manifestação de uma determinada quantidade de dinheiro. Como a manifestação de poder, essa organização, ela virou uma organização transnacional e hoje ela virou um narco-estado. Entendeu? Então ele já tem, de fato, e foi um vídeo até que eu fiz pro Quinto, falando que o Brasil se somalizou. Então nós estamos vendo uma Somália, áreas de controle em que a pessoa não pode entrar. Lá no Ceará os caras foram expulsos da cidade. Na Bahia, uma mulher não pode denunciar a violência doméstica porque a facção não deixa.
não pode usar Adidas. Tem bairros na Bahia que o cara não pode usar Adidas, né? Porque tem o símbolo de um... Mas eu não entendi, você quer que eu apoie o tráfico? Não, mas aí... Então, você vê que é absurdo, mas isso já é a somalização, já é um nível de influência dos caras que é brutal. E aí é curioso, porque existe um trabalho das igrejas muito grande e há uma interseção que é muito doida, cara. Tem muito traficante que hoje em dia ele respeita o trabalho da igreja, entendeu? Porque ele sabe que de alguma maneira ele foi pagar dinheiro e poder, mas é a igreja que sustenta a mãe, a irmã, a tia, entendeu? Mantém ela afastada, porque ele também não quer esse futuro pro filho dele. Então ele fala, pô, eu vou ganhar dinheiro, vou morrer cedo, mas meu filho também está na igreja. É muito doida essa combinação. Quando eu estava em São Paulo, a gente tem um projeto da Igreja Batista do Itaim chamado Mais Que Pão, comandada pelo meu queridíssimo amigo Sanches, que para mim é um dos melhores, disparadamente, um dos melhores gastos aí de São Paulo. Tô com saudade dele, eu já liguei que eu tava com um probleminha gasto, e ele, Rafael, né, me salvou, Rafael Sanches, já fiz o jabá. Mas a gente tem esse todo final de semana, vocês participaram, pô, a gente foi lá, né? Vamos lá. Mais Que Pão. Então, um dia nós fomos numa daquelas comunidades dos caras ali, e a gente sempre ora pelas pessoas, né, quem quer receber oração e tal. E aí chegaram 2 garotos, e a gente ficou meio preocupado porque eles eram visivelmente do tráfico, né? Tio, vocês estão fazendo o que aqui? Não, a gente está aqui alimentando aqui o pessoal do crack, dando Bíblia, etc. Ah, tá bom. Isso não tem nada a ver com a polícia, não, né? Não, é da igreja. Vocês são da igreja mesmo? Somos da igreja, tá bom. Aí eles vieram e falaram assim: você pode orar pela gente também? Aí a gente, pô, claro, né? Vamos orar. Aí a gente começou a orar, aí a gente falou assim: algum pedido especial? Agora assim, eu queria que o senhor pedisse aí, pô, para melhorar os negócios, que os negócios estão muito parados por esses dias. Isso a gente não consegue pedir. Pode pedir, pô, não. Então, mas olha só, é interessante, porque até o tráfico, ele entende a função social da igreja, né? Mas ele já virou um Estado. Então ele entende que é um instrumento de pacificação, e é curioso, porque o meu ponto central é dizer o seguinte: enquanto o Estado mesmo, formado pelos Barroso da vida, porra, pelo PT, etc., fala que tem o cristianismo do mal no Brasil e ataca o cristianismo, um outro cara que quer se tornar o Estado fala, pô, isso aqui é um importante fator de estabilização social e moral e de direcionamento da minha comunidade. É muito doido, cara. O tráfico entende a importância daquilo ali e fala, eu sei que tem nada a ver comigo, entendeu? Nós vamos separar aqui, né? A gente vai se separar, mas eu respeito você e temo. E deixo lá, porque você é importante para mim no sentido de manter a calma e a paz, entendeu? E o lado perverso é deles. Então é muito curioso como esses eventos sociais estão se dando no Brasil, mas eu quero dizer isso, que o tráfico hoje, ele não é mais um problema de ordem moral, de poder, não. Ele já virou o Estado. Eu já diria que na pergunta não é se o Brasil vai virar o narco-Estado. É quando é o tamanho do narco-Estado dentro do Estado brasileiro. Ou talvez a pergunta real é qual o tamanho do Brasil dentro do Estado do narco-Estado. Caraca, aí é fogo. Mas é engraçado, é trágico, né? Porque a gente está falando de um sistema muito grande, né? O narco é um negócio que tem muitas facções, muitas nuances, mesmo em cada instituição. O narco-estado é multipolar. É multipolar, exatamente. Porque o que acontece é que em alguns casos, isso foi uma coisa que me assustou, porque realmente eu tinha uma visão bem parecida com a sua, e eu acho que é o comum, é o mais comum, tanto é que o Brasil, né, tem igreja em tudo quanto é lugar, na periferia tem um monte de igreja, mas no Rio de Janeiro já teve caso dos caras falarem, não vai abrir a igreja, não vai abrir, de proibirem, a não ser que pague uma grana, proibirem igrejas de funcionar e não sei o quê. Então você está começando, talvez seja essa questão das gerações novas serem mais porra louca, mais violentas e não sei o quê, você está começando a fazer... até isso, que teoricamente era sagrado para os caras, está começando a falar assim, não, nem você eu vou respeitar muito. E aí a gente começa... Virou Faria Lima mesmo. Falei, cara. Porque é a somalização, né? A Somália vive em guerra civil, de guerra de várias, né? De vários estados, territórios, religiões permitidas, religiões não são permitidas.
virou uma somalização. Então, o Brasil real, virou um Brasil dominado dividido em territórios, narcotraficantes, entendeu? Virou um Brasil, já para mim, virou a Somália, entendeu? E a coisa tem um nível de entranhamento institucional tão grande que é o seguinte, todo mundo que tenta fazer alguma coisa acaba tendo problemas muito graves. Lembra do salve geral do PCC aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, que a cidade parou e os tucanos, ao que tudo indica... Foi 2005, 4. Não, acho que foi mais tarde, 2008, 2009, por aí, ó. Acho que E tem gente que diz que foi o momento mais seguro do estado de São Paulo. De verdade. A gente fala que o Alckmin foi o melhor governador. Não era o Alckmin, né? Eu não sei se era na verdade, o Alckmin tinha saído para ser presidente, era foi o Lembo. Cláudio Lembo. Mas enfim, então que parecia o Sr. Burns. Mas o negócio é, cara, uma facção tornou a cidade a maior cidade sitiada, do país. Né? Refém, exato. Sitiou a cidade. Isso só não salve, né? Sim. E então, não sei por que parou. Provavelmente teve algum acordo. Pode ser que tenha não foi pela força do estranho, né? Foi. Agora, né? Os caras começaram a tocar horror. Não, então. Geral, enfiar bomba dentro. Sim, não, mas desfazer. Como que parou? Pra parar, sim. Foi algo. Não, eu acho que foi um aviso só. Não, então. Talvez. Mas dizem que aconteceu um acordo. Pode ter acontecido, pode não ter acontecido. Eu acho que no lugar do governador, talvez. Você vê, as armas do cara são maiores que a minha, eu não tenho o que fazer. Mete o pé. Vai saber o que vai fazer. Mas aí, o ponto todo é esse, cara, isso aí aconteceu. Isso pode acontecer em diversos outros casos. A gente sabe que existem certos setores e agentes policiais que mantêm relações com o narcotráfico. E milícia existe. Milícias tem, fora os direitistas, juízes. Existe, não é uma ficção. Sim, e fora os juízes, etc. Tá num ponto que, assim, é o seguinte, se você tenta fazer alguma coisa em qualquer instância, você vai ter um agente ali no meio te atrapalhando. Quer seja no judiciário, quer seja entre os deputados no legislativo, quer seja com as forças policiais mesmo, que vai ter um sujeito que é lobista do tráfico, vai ter... É por isso que eu fico com raiva desses artistas que ficam endeusando, pega um Oruan da vida, bota lá teve uma marca lá, sei lá, qual é, de óculos, sei lá que bosta que foi, que colocou o Oruan lá como um... Cara, você tá ajudando muito no soft power desses caras, você tá justificando um monte de coisa, isso... Tá errado, tem que voltar a ser errado. O que é ruim o normal tem que voltar a ser normal. O anormal, o mal tem que voltar a ser mal. Mas o país está sem o norte moral, quer dizer, não tem. Me fala aí. Exato. Mas aí olha em volta. Você vê, o Trump está começando a atacar o narcotráfico pela Venezuela. Seria bom, por exemplo, se a gente tivesse um governo alinhado. Que aí, alguma chance com um poder desse, alinhado com as pessoas aqui dentro, teria alguma chance da gente pelo menos diminuir esse poder do narcotráfico. Mas do jeito que tá com o Lula no poder, que... Olha, então... no mínimo, o cara, vamos falar que ele não tem ligação direta, mas você vê que passa pano pros caras. Não, tem duas coisas aí. Primeiro, de fato, tinha uma ligação do Foro de São Paulo com as Farc. Seus advogados são melhores que o meu. As Farc, os advogados. Não, os próprios. As Farc atualmente não são mais um negócio. Eles foram legitimados pelo Estado, eles foram absorvidos pela estrutura. Sim. Não sei se eles vendem coca ainda. Mas o negócio fazia parte da turminha ali. Tanto é que tem a saudação bolivariana das Farc pro Lula, etc. Eu sei. O negócio mas no atual momento, olha, tá rolando a Operação Carbono Oculto. Estão pegando gente do PCC no mercado financeiro. Ao mesmo tempo que ele faz isso, tem uma passação de pano para Venezuela, que é o que tudo indica. A gente tem o caso do narco-estado mesmo, até exato. Nas palavras do Trump. Tem os boliburgos lá, que são aquelas pessoas que depois da Revolução Chavista, elas começaram a crescer com negócios com patrimonialismo, metendo a mão no dinheiro do Estado, não sei o quê. Foi se formando aquele grupinho ali que era ligado ao narcotráfico e que, ao que tudo indica, segundo investigações, a maior parte vindas de fato dos Estados Unidos, acabam facilitando a logística
do narcotráfico, especialmente relacionado à cocaína, com anuência estatal. Então, assim, cara, então é uma faca de dois gumes que não dá para entender o que está acontecendo. O Arthur provavelmente vai saber melhor, mas a minha suspeita é que tem uma segunda intenção a esses ataques à Faria Lima, eu não sei, ao PCC na Faria Lima, que me parece talvez, não sei, justificar algum tipo de perseguição financeira no futuro. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai sair dali. Mas pelo menos isso tá sendo feito. Ninguém sabe. A grande questão para mim dessa narrativa deles é que geralmente eles estão tentando dizer que resolveram todos os problemas do narcotráfico ou do combate ao narcotráfico com essa operação, como se não houvesse mais, e não deixou de existir o problema. O problema é muito maior, o problema passa pelo Bradesco, pelo Itaú, é muito mais profundo, não chegou nem perto. Então, assim, o que acontece é que às vezes o sistema, ele entrega uma galera menor para fingir que o combate está sendo feito, entendeu? Eu geralmente eu aprendi isso com um diretor da NASE, disse várias vezes, e ele falou o seguinte, e depois que ele me explicou isso, eu guardo essa frase quase como um mantra. Ele fala o seguinte, as leis de lavagem de dinheiro nunca foram feitas para combater a lavagem de dinheiro. As leis de lavagem de dinheiro são para garantir que só os bancos possam lavar dinheiro. É isso. Então, guardem isso. Essa é a realidade. Dito por um diretor da NASE, para mim, alguns anos atrás, ele levou um susto, mas hoje eu concordo com ele. Então é para manter o monopólio de quem pode fazer isso. Então, se tiver concorrência, será eliminada. Entendeu? Sim. É isso aí. E é isso aí, né? No final das contas, a situação de fato é ruim, né? Piora cada vez mais, piora porque por mais que se diga que essa é uma cultura marginalizada, periférica, não sei o que, o sistema inteiro defende esse negócio. Não, é o que eu falei, tem um museu, não fala de drogas diretamente, sim, mas tem um museu, é engraçado que eles falam, não, somos os marginais, mas cara, você é o sistema, você tá ali, o governador do estado fez um museu para você, não é tão marginal assim, né? Sim. O marginal... Então tem esse apoio, só que é o seguinte, as pessoas, os seres humanos ainda são seres humanos. Né? E a pessoa pode estar perdida quanto ela tiver, olha, Deus ainda a sustenta em sua essência. E ela é capaz de reconhecer a verdade. Então, na medida em que se vai até essas pessoas com coração reto mesmo, né? O pessoal da Missão Belém que ajuda quem tá lá na rua. O pessoal que fez aquele funk do Tigrinho lá, que o cara fez um projeto lá, que as pessoas fizeram um concurso, um abraço pro pessoal lá, fizeram um concurso para falarem dos males do Tigrinho e tal. Beleza, são essas pequenas... E, cara, não só isso, velho. Eu conheço gente, eu já vi isso com meus próprios olhos. Cara, às vezes você tá andando na rua, um sujeito para te pedir um negócio. Cara, você só conversa com ele 20 segundos, velho. Eu já vi com os meus 2 olhos uma pessoa que parou e o sujeito tava quase chorando, porque uma pessoa parou pra ouvi-lo, velho. Então, assim, de você visitar, ajudar, ouvir e levar Cristo a essas pessoas, Cristo faz o restante do trabalho. É aquela coisa, né? Os apóstolos não conseguiam fazer muita coisa até que veio o Espírito Santo até eles e estava tanto na boca deles quanto no ouvido do outro, né? Então, assim, essas pequenas ações, isso vai plantando sementes de fato, que geram uma mudança no coração, nas almas das pessoas, que fazem com que elas resistam a essa força que está se impondo sobre elas. Porque no final das contas, força por força, o Império Romano tinha força. Sim. Impôs a força e o negócio, e aí Roma aí, como é que tá, né? Então, assim, é por aí que a coisa vai e, cara, não pode deixar de apoiar as iniciativas institucionais e, pelo menos na minha opinião, do mesmo jeito que também foi com interferência externa que esse negócio se estabeleceu aqui, eu acho que é difícil isso se desmontar sem apoio para além do Brasil. E enquanto o Trump estiver ajudando aí... A gente tinha que aproveitar, né? Exatamente. Queria falar agora pro cara que tá ferrado lá, que se tem algum desses aí dentro da narcocultura ouvindo a gente, eu acho que até essa hora não vai ter, mas tudo bem, se tiver, manda esse corte para alguém, se você conhece alguém, que a gente... isso tem saída, tanto que você vê esse vazio existencial, não adianta, não é porque você é da periferia ou porque você é o Charlie Sheen
era um dos maiores milionários do mundo, ganhava 2 milhões por episódio. Por episódio foi o maior salário da TV, da história da TV. Sim. E o cara se afundou nas drogas, ele não via sentido em nada, virou uma celebridade por estar degradado daquele jeito. Depois as pessoas iam a shows, né, meu pai? E aí também tem um culto a esse culto tipo de coisa, né? O cara virou uma celebridade porque ele estava fudido. Ou seja, essa grana toda que o próprio tráfico te oferece não vai te levar a lugar nenhum. O cara tinha tudo para ser feliz. Tinha mulheres, tinha drogas, quer dizer, para ser feliz nessa visão. E não foi. Então, assim, é isso, não adianta essa cultura não vai levar essas pessoas para lugar nenhum. E queria mandar um abraço pro Carlão, né, que não tá aqui com a gente. Carlão deve estar em Paris, ele é capaz de encontrar você aí. Eu gostaria de mandar um salve pro Carlão. Salve pro Carlão, é isso aí. Sabe, só uma historinha rápida, o Felipe teve uma ligação com o narcotráfico é verdade. Desde pequenininho. Legal, né? Porque uma vez eu perdi ele na praia, e que era uma coisa relativamente comum, assim, mesmo, porque a praia, né? Porque a molecada corre, essas coisas. E ele devia ter uns 2 aninhos, sei lá. E aí eu olho em volta, não vejo, aí dá aquele pânico natural, né? Todo pai que já passou por isso sabe como é que é. Aí quando eu olho de longe, eu tô procurando pela praia toda ali, ele tá no colo de um traficante, de um negão, o Trelelê. O Trelelê te salvou. Me entregou, ele falou, pô, Luiz, deixou. É porque, olha, isso é Santos e todo mundo se conhecia, inclusive os traficantes. Sabe? O Rio tem um pouco né? disso, né? Porque a praia traz ali, essa... E aí o Trelelê, traficante, Felipe no colo. Mas ele pegou o caminho reto depois. Que bom. Desde pequeno envolvido com o tráfico. Muito bem. Mas é isso. Qual programa você vai sugerir? Esse aqui, sobre a narcocultura, que acabou de sair. Muito bem, e não deixe de ver o nosso site e de assistir a nossa programação. Site www, ainda existe? Estúdio 5 Elemento. É isso aí. Muito bem.